Gravando. Ok. Boa noite, gente. Eu queria agradecer aqui ao Carlos por ter disponibilizado o Google Meet para a gente, para depois fazer essa reunião. E ao Pedro também por fazer uma nova apresentação para a gente, né? Já que a primeira apresentação foi muito boa, né? E a nossa intenção é deixar isso gravado para poder disponibilizar para os outros médicos também, tá? Pedro, a palavra é com você. Se você quiser iniciar, pode começar. Obrigado, Wilson. Obrigado a toda a direção da Unimed, do Pronto Atendimento, pelo convite para apresentar o protocolo. Lembrando que esse protocolo foi baseado na literatura atual, sem conflito de interesse, tá? E o protocolo, ele visa a contextualizar o que a gente vivencia no pronto atendimento da Unimed, né? A literatura atual, ela é baseada numa formulação de sequências de ações e que foi mimetizadas para aquele ambiente específico. É isso que visa o protocolo atual. Então, vamos lá. Aqui, em relação aos objetivos do protocolo, esse protocolo foi revisto por 4 membros de cardiologia aí da instituição, inclusive eu, e nós colocamos aqui os objetivos principais. Do ponto de vista clínico, o que eu acho mais importante de todos, é reconhecer a dor torácica. Dependendo do que o paciente te fala, você interna o paciente. Então, nem sempre o paciente precisa de ter uma propedêutica inicial alterada para a gente tomar uma conduta na síndrome coronariana, desde que ela seja uma hipótese bem fundamentada, baseando na estratificação da dor do paciente. Logo em seguida, a gente vai ter que elaborar estratégias diagnósticas rápidas e eficazes no manuseio da síndrome coronariana aguda, padronizar condutas de admissão de pacientes com suspeita da síndrome coronariana aguda. Isso tem que ser feito de forma uniforme, para que o protocolo atinja uma boa eficácia. Identificar e tratar precocemente as complicações da síndrome coronariana aguda e estabelecer normas de segurança, baseada na literatura recente sobre o manuseio adequado de pacientes com síndrome coronariana aguda. E uma vez estabelecido, acolhido o paciente, conseguido fazer o diagnóstico de síndrome coronariana aguda, esse paciente ele tem vários destinos a serem tomados, que é o que nós vamos discutir agora há pouco. Vamos lá. Aqui, pessoal, é o que eu falei no slide anterior, a definição da dor torácica. Isso daqui é o mais importante de tudo. Nós que somos clínicos, nós temos que ter a boa sensibilidade de entender o que o paciente está contando para a gente. E nem sempre todo paciente ele vai chegar com um quadro típico. Então, nós vamos classificar a dor torácica em 4 tipos. A dor tipo A é aquela dor que você tem certeza, é uma dor que o paciente te conta, você fala, não, essa aqui é uma dor anginosa, isso aqui faz parte do M, né, um desconforto retroesternal, ele pode irradiar para o dorso, para o ombro, mandíbula, para os braços, para o abdômen, e, geralmente, ela pode, eventualmente, ser aliviada com o uso de nitrato. Geralmente, ela pode vir acompanhada de sintomas parasimpáticos, como náusea, sudorese fria. Então, é aquela dor que você tem realmente a certeza de que aquele paciente está tendo um quadro anginoso. A dor tipo B é uma dor em que o paciente, ele caracteriza parte das queixas de uma dor típica. E, ora, ele extravia um pouco a sua queixa, falando algumas queixas que não compartilham de um quadro de síndrome coronariana aguda. Ele fala com você, eu estou sentindo uma dor irradiada, começou agora há pouco, estou com náusea, mas quando eu respiro dói. Opa, isso já não faz tanto sentido, mas a maioria das queixas fazem parte do espectro da síndrome coronariana aguda. E deve ser lembrado, né, que esse paciente também ele deve ser conduzido de uma forma bem atenta. A tipo A, tipo B, nós temos que levar muito em consideração. A tipo C, essa dor foi caracterizada pelo seguinte fato. Um paciente de alto risco, vamos colocar um paciente idoso, com histórico familiar fortemente positivo, doença arterial periférica, diabetes, né, hipertensão, dislipidemia, e ele chega para você e te conta uma dor que não te convence. Mas, ora, você não pode descartar todo o histórico, a contextualização desse paciente do ponto de vista de diagnósticos que ele tem,
né, que potencializam que ele tenha também uma doença arterial coronariana aguda, mas que a queixa não é tão típica. E a tipo D é aquela dor que realmente você fala, não, essa dor não tem nenhum componente de uma dor torácica. É o paciente que ele caiu uma semana atrás, ele procura o pronto atendimento por conta de uma dor em arco costal, ou então ele queixa uma dor em queimação e durante a sua avaliação tem uma alteração de pele, um herpes zoster. Então, são dores que não compartilham com a característica típica de uma dor torácica tipo A, né? Então, vamos dar sequência aqui. Como que a gente vai caracterizar? Essa aqui é uma figura do Néter que eu mostrei recentemente, né? Que mostra basicamente uma dor típica, né? O paciente, geralmente as dores típicas são desencadeadas principalmente de madrugada, depois de alimentações copiosas. O paciente, ele geralmente chega com a mão espalmada, né? Existe um sinal para isso, sinal de Levy, né? O paciente, ele desperta de madrugada, um paciente que despertou de madrugada com uma dor torácica, esse paciente tem que se levar em consideração, né? Principalmente no frio. Então, essa figura mostra bem o que seria um quadro de dor torácica típica, né? Pessoal, esse daqui é uma sequência que, a um princípio, momento, pode parecer um tanto quanto complexa. Mas quando bem analisado e quando bem mostrado, a sequência que esse paciente vai ser tomado, fica fácil de entender. São 3 caminhos que esse paciente pode seguir, né? Então, vamos colocar ali, gente. Dor torácica. Uma vez caracterizada a dor torácica, eu coloquei ali mais eletrocardiograma. Quando eu falo em dor torácica, mais eletrocardiograma, eu sempre sou a favor que o paciente que chega no ambiente hospitalar ou no pronto atendimento, o enfermeiro que está fazendo aquela triagem, ele tem autonomia própria de pegar e fazer o sem a necessidade de um médico pedir esse eletro. Isso abrevia o tempo de diagnóstico desse paciente. Suponhamos que esse paciente chega no pronto atendimento, o enfermeiro acolhe ele, em 10 minutos esse eletro está feito, o enfermeiro vai, pede o médico para avaliar o eletro, e aí nós temos 3 espectros de eletro que a gente consegue observar. O clássico é o clássico, né? O supra de ST, aquele eletro que tem um supra, esse aí não tem ninguém em dúvida. Aí qual que ele vai tomar? É a rota 1. Esse paciente ele tem que receber 2 tipos de tratamento. O para síndrome coronariana aguda, com trombólise, ou então ser encaminhado para um serviço de hemodinâmica que possa abrir a artéria desse paciente. Então, se a gente colocar aqui, ó, rota 1, paciente tem lá, o paciente tem condições de receber uma reperfusão química, se ele tiver com menos de 12 horas, e eu coloco preferencialmente em torno de 3 horas, pessoal, porque quanto maior o tempo, né, de dor, e se passa esse tempo, a chance de reperfusão química desse paciente vai se perdendo. Vamos lembrar que a alteplase, o seu índice de reperfusão nas primeiras 3 horas é de 70%. Entre 3 e 6 horas, o índice de reperfusão já cai para 50%. Entre 6 e 12 horas, somente 30% desses pacientes vão ter um critério de reperfusão. E nós temos que ter certeza, logo em seguida eu vou falar as contraindicações, né? E outra coisa que deve ser levada em consideração é o seguinte, pessoal, o paciente chegou com IAM, com supra, IAM transmural, e nós vamos decidir se nós vamos fazer a reperfusão química ou se a gente vai encaminhar ele para um serviço de referência de hemodinâmica. Se a logística do nosso atendimento, né, o tempo de transferência foi estimado maior do que 120 minutos, esse paciente ele deve receber a reperfusão química, salvo em contraindicações, que a gente vai ver daqui a pouco, né? E a transferência, né, se a transferência desse paciente for feita em um tempo menor do que 120 minutos, esse paciente não precisa ser trombolizado, ele pode ir para o serviço de referência em hemodinâmica, que do ponto de vista na literatura, nas primeiras 3 horas, não há diferença nos resultados entre a angioplastia e a trombólise química. Pessoal, eu coloquei aqui, né, outra circunstância, né? E o paciente que apresenta um bloqueio de ramo esquerdo, esse paciente é um paciente complexo. Porque é difícil quantificar se aquele bloqueio de ramo esquerdo é novo ou não.
Existem até critérios eletrocardiográficos para a gente definir supra no bloqueio de ramo esquerdo, que a gente chama de critério de Scarbossa, mas não é o momento, né? Então, assim, o paciente tem um eletro normal, de há uma semana atrás, consultou com um colega, ele fez um eletro, ele está de posse desse eletro, ele chega no pronto-socorro e é feito um eletro, ele tem um bloqueio de ramo esquerdo. Ora, não temos dúvida, esse paciente vai também seguir a rota tipo 1, né? Então, paciente com dor tipo A ou tipo B, com eletroconsupra ou bloqueio de ramo esquerdo novo, ele vai para aquela rota 1. Bom, e aí? O paciente não tem um bloqueio de ramo esquerdo, mas ele está lá com uma dor e a gente precisa categorizar a dor dele. Aquele paciente que tem a dor tipo A, a dor tipo B, ou C, D, nós vamos ter que acabar colhendo a propedêutica inicial. Se esse paciente não tem critérios de trombólise, não tem critérios de ser transferido para um serviço de hemodinâmica naquele momento, ele tem que dar sequência na propedêutica dele, em que nós dosaríamos as enzimas cardíacas, eu vou falar sobre elas daqui a pouco, eletroseriados, porque alterações dinâmicas do segmento ST são tão importantes quanto o supra, né? O paciente que está claudicando a artéria, ele pode fazer alterações dinâmicas e progredir o quadro isquêmico. E a radiografia de tórax, que daqui a pouco eu vou falar também, tá joia? Bom, aqui, depois que nós fizemos isso tudo, o paciente ele permanece um período, né, no pronto atendimento, nós temos que definir qual que é o caminho que ele vai seguir. Suponhamos que esse paciente com uma dor que até te convence, mas que tem lá enzima normal, tem eletro normal, uma radiografia de tórax normal, mas ele está tendo um quadro, talvez de angina instável. Vamos pensar assim, ora, nós temos que decidir o que nós vamos fazer com ele. Nós vamos pegar e vamos mandar ele embora para casa? É aí, gente, que vai entrar a estratificação de risco, de probabilidade de evento em 48 horas, em 72 horas, ou até lá na frente, né, em um período estimado maior. Para isso, o score que a gente mais vem utilizando é o score de Grace, né, no último congresso da American Heart Association, eles colocam o score de Grace como o padrão ouro para a gente estratificar o risco, né, de morte naquele momento, ou em até 6 meses. Logo mais para frente também eu vou explicar um pouco sobre esse score de Grace. Dá para a gente calcular isso através de uma calculadora simples. A gente já abre o site do score de Grace e a gente joga dados bem sucintos que a gente vai adquirir na propedêutica durante a permanência do paciente no pronto atendimento. E aí a gente consegue calcular. Um paciente que tem uma dor torácica, chegou no pronto atendimento, eletro normal, enzima normal, né, raio-x normal, tem um Grace score baixo, ora, nós podemos dar sequência nesse paciente de forma ambulatorial. Mas mesmo assim, se a gente não tiver convencido, o Grace score está lá intermediário e tal, e eu preciso ter uma prova mais robusta que esse paciente precisa ser alocado em uma sala de unidade de internação coronariana, ou então no CTI, a gente pode pegar esse paciente e fazer uma provocação isquêmica nele, ou através do teste ergométrico, que é um método bem utilizado, fácil, rápido. Se o paciente tiver condições físicas, vai conseguir fazer, ou até mesmo a cintilografia. E aquela dor tipo D, aí nós vamos individualizar cada caso. Mas, do ponto de vista de síndrome coronariana aguda, eu acho que esse slide aqui, ele define com bastante critério o que nós vamos fazer e o que fazer em cada tempo com cada paciente. Bom, em relação ao teste ergométrico, isso aí é um teste que eu mesmo fiz. O paciente chegou com dor torácica e ficou naquela circunstância. Se a gente observar aí, pessoal, olha só, durante o pico do estresse, olha o que ele fez aí. Suprou o eletro em parede inferior, né? E esse paciente tinha uma coronária direita, né, subocluída. Então, para a gente ver a importância da avaliação complementar, né, numa situação como essa. Bom, pessoal, aí o paciente chegou, né, nós admitimos esse paciente, e a prescrição inicial, ela vai variar de acordo com a apresentação clínica eletrocardiográfica de cada paciente. Bom, inicialmente, o que nós vamos fazer com um paciente com síndrome coronariana aguda? Nós estabelecemos que é um paciente de alto risco com síndrome coronariana aguda. Nós vamos dar dupla antiagregação plaquetária para esse paciente. AS, 300 miligramas,
clopidogrel 600 miligramas. Se esse paciente tiver um IAM com supra de ST, esse paciente deve receber uma carga, né, de antiagregante plaquetário maior, né, porque ele vai ser submetido a um procedimento de implante de um stent, né? E para evitar a complicação mais trágica que a gente tem no pós-operatório, né, da angioplastia primária, que é a trombose do stent, nós precisamos ter uma dose alta de antiagregante plaquetário. Se o paciente não tiver com IAM com supra, ele tiver um eletro normal, enzimas alteradas, nós podemos dar 300 miligramas para esse paciente, já que ele não vai ser abordado de uma forma mais emergencial. Aqui eu coloquei um adendo, tá, pessoal? O paciente que já está em uso de clopidogrel, ele não precisa receber dose de ataque, tá? É muito comum, às vezes o paciente é coronariopata, ele já vem recebendo um clopidogrel e a gente não precisa dar dose de ataque, ele já tem clopidogrel em uso. E se o paciente for acima de 75 anos, a dose é de 75 miligramas, é isso que está baseado na literatura, tá joia? Oxigênio suplementar para aqueles pacientes, principalmente aqueles pacientes com gesto, em KIDP2, né, que precisam que necessitam de oxigênio quando a saturação tiver, menor do que 90%. Nós vamos considerar também o uso de nitrato sublingual, nitroglicerina venosa, né? Vamos lembrar que existe uma contraindicação clássica para isso, né? Que é quando o paciente usa inibidor de fosfodiesterase, ou então quando ele tem um infarto de VD e tal, e isso é comprovado através do eletro, né? Sempre fazer um infarto de parede inferior, fazer V3R, V4R, V6 e V7, V7 e V8, para a gente conseguir contemplar bem esse diagnóstico de infarto de VD. Anticoagulação, gente, anticoagulação é plena, tá? Enoxaparina, 1 miligrama por quilo, de 12 em 12 horas. Paciente acima de 75 anos, o ritmo de filtração glomerular abaixo de 30, a dose é de 0,75 miligramas, de 12 em 12 horas, tá? E aí, pessoal, eu só vou interromper aqui um adendo. Eu não falei sobre os outros antiagregantes plaquetários, né? Prasugrel, ticagrelor, porque além de não fazer parte da nossa rotina, existem ainda contraindicações em relação ao ticagrelor, ao uso da trombólise química, então são coisas que não estão bem estabelecidas. Então, nós priorizamos o clopidogrel, como já é feito na maior parte das instituições, né? E é o que vai facilitar a nossa vida naquele ambiente, né? No ambiente aí do pronto atendimento. Em relação às outras drogas, né? IECA, BRA, beta-bloque, desde que o paciente não apresente sinais de bloqueio avançado, então de congestão pulmonar, são drogas que realmente diminuem a mortalidade. O uso de estatina, o estudo MIRROR recentemente mostrou que o uso de estatina em doses altas podem ajudar a estabilização de placa, aquele paciente está inflamado, então nós precisamos usar a estatina, mostrou realmente mortalidade no cenário nas primeiras 24, 48 horas no paciente com síndrome coronariana aguda. E existem aqueles pacientes que vão chegar em choque cardiogênico, em KILIP-4, e que nós vamos ter que realizar o uso de vasodilatadores e ionotrópicos positivos para ajudar o paciente a melhorar aquele choque cardiogênico em determinadas circunstâncias. Aqui, pessoal, eu coloquei sobre a reperfusão química aqui. Todos nós já fizemos trombólise química alguma vez na vida, usando muita streptokinase, hoje já está mais em desuso. Nós usamos mais a alteplase agora, né, em que a formulação é dessa forma aí. Ele vem em 2 frascos, né, com 100 miligramas. A gente geralmente faz a primeira dose, a primeira infusão de 15 miligramas, né, em bolos, seguida de 0,75 miligramas por quilo em 30 minutos, e o seguinte em 60 minutos, tá? Eu só coloquei aí, ó, durante a terapia de reperfusão, manter a dupla antiagregação plaquetária, tem que manter, tá? E a anticoagulação plena. Inclusive, a diretriz de infarto agudo miocárdico, ela é bem agressiva em relação à anticoagulação, e isso é um ponto até de discórdia, em que ela orienta, além da anticoagulação plena, a gente fazer 30 miligramas de enoxaparina venosa no paciente abaixo de 75 anos, né, para a gente ter uma ideia do quanto é agressivo a terapia de reperfusão química no paciente.
E a contraindicação, pessoal? A contraindicação à trombólise, eu coloquei essa figura que, do ponto de vista didático, é bem fácil. Eu coloquei só as contraindicações absolutas. São essas que a gente tem que guardar. As contraindicações relativas, nós não vamos nos atentar nela nesse momento, nós vamos individualizar, mas as contraindicações absolutas à trombólise nós temos que lembrar. O paciente já teve um evento hemorrágico, um acidente vascular encefálico hemorrágico, ou então um AVE isquêmico com extensão territorial importante nos últimos 3 meses. Será que se eu fizer um trombolítico, eu vou fazer uma transformação hemorrágica nesse paciente? Teve um trauma importante, teve um TCE importante, o paciente ele estava no seu ofício e de repente ele teve uma queda, né, sofreu um TCE moderado, é importante, né, nos últimos 3 meses, eu não vou trombolizar esse paciente. Esse paciente, a família chega e fala, ó, doutor, esse paciente ele tem um tumor cerebral em tratamento, né, eu também não vou fazer uma trombólise clínica. Má formação arteriovenosa, também não. É claro que esses dados são dados que você vai colher logo, junto com o paciente ali, junto com o familiar, mas devem ser lembrados. No tórax, que é dissecção aguda de aorta, e sangramento gastrointestinal ativo. Então, 5 na cabeça, 1 no tórax e 1 no abdômen. Fica fácil de lembrar. E aí, pessoal, trombolizamos o paciente. O paciente não tinha contraindicação, e esse eletro aqui, o primeiro que nós estamos vendo, o que está mais acima, mostra um IAM de parede antero-septal importante, né? E depois da trombólise química, o que a gente costuma ver? Esses 2 tópicos aqui, primeiro, diminuição da dor é mais importante. O paciente melhorou a dor, esse paciente está sendo reperfundido de novo. E o paciente reduziu o supra em 50%, é outro dado importante. Arritmia de reperfusão, isso a gente costuma ver, estacios, RIVO e por aí vai, a gente costuma ver em alguns casos, né, mas o mais importante que a gente observa na prática clínica e de maior sensibilidade, realmente, é a diminuição da dor e a diminuição de 50% do supra em que ele foi admitido, tá ok? Pessoal, lembrando lá eu vou voltar os slides aqui, voltando, quando a gente vai classificar o paciente, né, em que a gente pegou, dosou enzima, negativo, fez eletroseriado, negativo, radiografia de tórax, negativa, e muito cuidado com essa radiografia de tórax aqui, porque você vai lá, vou decidir trombolizar o meu paciente. E aí eu não tenho uma radiografia de tórax. Estratifico mal a queixa do meu paciente. De repente, esse paciente tem um aneurisma dissecante de aorta. Fui lá, trombolizei o paciente. Problemático, né? E aí, já vi acontecer. E aí, tudo normal. Nós vamos classificar de acordo com o score de Grace. O score de Grace é esse aqui, ó, em que ele caracteriza como baixo risco, né, para morte hospitalar, né, abaixo de 108, e para em 6 meses abaixo de 88. Aqui eu coloquei um link aqui, né, onde a gente pode acessar esse link e obter essa calculadora online. O score de Grace, a gente não vai gastar nem 20 segundos para fazer esse cálculo em relação à mortalidade, e que é de suma importância. Uma vez que a gente faça tudo direito, é claro que intercorrências podem acontecer, gente, mas uma vez baseado em evidência, baseado na literatura registrada em prontuário, não há como discutir depois em caso de possíveis complicações, né? Coloquei aqui também, acho que esse slide passou, em relação às enzimas. Aqui, gente, é só um dado importante, porque eu vejo muito acontecer isso. Às vezes o paciente, ele chega com uma dor, com eletro normal, mas é um quadro de alto risco. Nós estamos lá pedindo uma troponina na primeira hora, 1h30. É normal, gente, que essa troponina venha normal, tá? É por isso a forma seriada em que a gente deve fazer as enzimas, né? No total aí de 12 horas, a gente tem que ter mais ou menos umas 3 enzimas curvadas, né? No intervalo a cada de 3 a 4 horas, mais ou menos, tá joia? Por conta do pico de elevação de cada uma, tá ok? Em relação à referência hospitalar, pessoal, eu coloquei aqui de uma forma ideal, né?
o que que nós estamos pensando? Eu preciso de abrir a artéria do meu paciente de uma forma rápida. Eu preciso que minha referência ela esteja apta a receber meu paciente de um ponto de vista geográfico adequado e com uma equipe bem treinada. Então, assim, eu aloquei hospitais que eu sei que tem serviço de hemodinâmica, então, né, nós vamos referenciar esse paciente para onde? Para aquele que o paciente vai ser assistido mais rápido, né? Coloquei aqui o Hospital São José, tá ali em cima da rua, né? É só subir o morro, né? Esse paciente não gasta 10 minutos para ter a artéria aberta. O Hospital FOB está perto também. O Hospital Biapaba está aqui, né? Em Barbacena. O Hospital Biocor está lá em Belo Horizonte. Então, suponhamos que, o Hospital São José, ele está com a máquina, tá intervindo em algum paciente. A sala está indisponível. Vai demorar aí 2h30, 3 horas para ficar disponível de novo. Ora, eu tenho que buscar outra referência. Ora, eu quero mandar o paciente lá para o Biocor. Olha, cuidado. Estou sabendo que vai ter um acidente ali, teve um acidente lá no Pires, tá tudo bloqueado. Ora, eu tenho que levar esses fatores todos né, isso é importante para que o paciente seja bem assistido no tempo certo. Então, aqui, pessoal, foi uma revisão bem breve, né? Não entrei em detalhes, principalmente aqui na prescrição inicial. É claro que nós temos outras estratégias que podem ser usadas, né? Mas de uma forma bem sucinta, e bem rápida, nós que elaboramos o protocolo, né? Tentamos colocar aqui de uma forma mais organizada para o clínico conseguir ter o discernimento do que fazer com cada paciente em cada determinado momento, tá ok? Então, o protocolo foi baseado, nós temos o protocolo físico também, né? E eu acho que qualquer paciente que for admitido e for bem conduzido de acordo com o protocolo, esse paciente vai ter êxito na sua condução, tá ok? Obrigado, viu, pessoal? Vou abrir o microfone aí para a turma, tá? As perguntas. Alguém queira fazer alguma pergunta, gente? Eu quero fazer alguns comentários. O Carlos, só fazer uma colocação aqui primeiro. Só lembrando, pessoal, que a gente tem no WhatsApp um grupo onde os nossos cardiologistas lá que dão plantão, o Pedro, o Marcelo, o Felipe e tem... esqueci o outro nome. Pedro Henrique. Quem? O Pedro Pedro Henrique. Henrique também, isso. A gente criou um grupo lá, mais ou menos assim, para discussão de alguns casos de elétrico, o clínico lá esteja em dúvida de elétrico, vocês podem mandar nesse grupo, entendeu? Que geralmente eles respondem super rápido, indicando sempre para poder discutir os casos, sabe? Então, isso é uma forma que tenta a gente discutir os casos onde estejam com dúvida no elétrico. Até a discussão, talvez, de um caso clínico também, mais complexo, tá? A condução do caso clínico, não só a avaliação do eletro, como a condução do caso, ela ajuda, né? Eu particularmente já faço isso de uma maneira rotineira. Quem trabalha comigo e me manda, eu respondo as mensagens. Isso não é trabalho nenhum, né? Você vê o eletro e poder ajudar o colega, isso não é problema nenhum e assim como outras especialidades, né? Isso faz parte da medicina. Bom, eu quero fazer alguns comentários. O primeiro é que você é o primeiro cardiologista que eu vejo que consegue prender a atenção de um ortopedista. É uma coisa assim, então, parabéns para você. Isso precisava até ser divulgado em âmbito nacional, porque foi maravilhoso. Assim. Ainda bem que está documentado, a gente vai ter lá a gravação na página do YouTube da NCS. A outra coisa que eu ia mencionar é a respeito do eletro mesmo. Né? O eletro é o grande definidor, né, da conduta, e a gente percebe que talvez um treinamento no eletrocardiograma seja importante. Essa abertura que você deu dos colegas tirarem foto, mandar no WhatsApp, vocês discutirem, então, é sensacional. Mas pode acontecer das operadoras estar fora do ar, da internet estar ruim, e o colega... Então, assim, seria mais uma sugestão
para que a gente se empenhe aí no treinamento dos colegas, a interpretação básica aí do eletrocardiograma, saber, né, o que é um supro, enfim, que é o que vai fazer a grande diferença nessa história toda. Lembrando que o Conselho Regional de Medicina tem curso de educação médica continuada, e eles têm um curso especificamente sobre interpretação de eletrocardiograma. Quem sabe a gente não conversa com a nossa conselheira, delegada, né, para trazer esse curso. Eu vejo que isso aí é um grande divisor de águas. O pessoal pode ter muita dúvida nessa interpretação. E aí, ao último comentário, não quero monopolizar aqui a reunião, mas você mencionou ali algumas contraindicações, e mencionou o AVC, o AVE isquêmico extenso. E aí eu quero saber de você o seguinte, naquele AVE isquêmico que não foi extenso, mas foi apto a receber o alteplase, com quanto tempo eu posso repetir o alteplase numa síndrome coronariana, sabendo que o paciente teve esse evento isquêmico, está tendo outro evento isquêmico? Existe aí um prazo, um tempo hábil para isso? Ou não há nenhuma contraindicação em se repetir mesmo em curto intervalo? Obrigado. Então, Carlos, quando a gente instituímos a terapia trombolítica no paciente, né, esse paciente ele só vai receber uma terapia de reperfusão. Uma vez que ele tiver sucesso, ótimo. Se ele não tiver êxito, nós não vamos repetir. A reperfusão vai ser mecânica. Antigamente, nós fazíamos muito a angioplastia facilitada, que a gente fala. Existe uma classificação de angioplastia. Angioplastia primária, angioplastia de resgate, aquela que a gente tromboliza o paciente a critério de reperfusão. A gente vai com ele para a sala e coloca faz a angioplastia em 12 a 24 horas. A gente tem um tempo até maior. E a angioplastia facilitada, o que era? O hemodinamicista, durante a sua abordagem, uma vez que não havia critério de reperfusão, ele fazia a trombólise facilitada, que a gente fala, durante o procedimento. Isso acarretou em um aumento de sangramento, com aumento de mortalidade, e essa terapia ela foi descontinuada. Então, uma vez que o paciente seja, que não tem contraindicações, né, recebeu a terapia de reperfusão e ela não teve êxito, nós não devemos realizá-la novamente. Muito obrigado. Mais alguma pergunta, pessoal? Alguém tem mais alguma dúvida? Silene, quer falar alguma coisa? Sam e Pedro, eu acho que essa suporte que a gente tem dos cardiologistas é muito importante. Porque por mais que a gente atenda, quando a gente está no PA, a gente atende diversos casos. E quando a gente atende um paciente coronário, o que acontece? A decisão tem aí que ser 1 hora, tem que ser rápida. Então, quando a gente consegue, a enfermagem ajuda, a gente fala, não, o doutor Pedro, o doutor Alexandre está na linha, ele pode ajudar, isso dá uma segurança muito boa. Mesmo a gente entendendo, olhando o que é porque assim, igual o Pedro falou, olhar supra é mole. Agora, um bloqueio de ramo já não é tão mole. Então, quando a gente tem uma equipe para dar suporte a gente, isso aí vale, mas vale muito. E eu, até agora, não precisei, assim, desses dias, depois que eu fiquei sabendo que essa equipe, eu não precisei, não, mas me dá uma segurança de chegar no plantão e saber que eu tenho alguém que pode me ajudar, principalmente num caso desse que tem que ter decisão rápida. Porque, às vezes, assim, por exemplo, uma fratura, um tiro, ele é menos complicado do que um IAM. Porque a fratura, você fala, não, eu vou mobilizar aqui, não, eu vou mandar, vai dar tempo. Mas um IAM, um paciente coronário, a gente tem que ter muita atenção e tem que ter um suporte. E eu agradeço demais em saber que eu tenho uma equipe atrás de mim. Silene, o IAM com Supra, esse daí é fácil para todo mundo. É fácil, Esse daí, todo mundo vai carregar bem. O problema não está nele. O problema está naquele paciente que não apresenta uma propedêutica clara. É aquele paciente em que a sua condução ao longo da permanência do pronto-socorro,
as alterações são discretas ou mínimas, e isso acaba sendo subjugado pelo médico assistente, nós acabamos fazendo iatrogenias, não por culpa nossa, mas por não conseguir estratificar uma queixa adequada, ou então não conseguir estratificar o risco do paciente. Esse é o paciente problemático. É esse o paciente que vai dar trabalho depois, né? Eu tenho tido, assim, muito, principalmente, Alexandre chegou aí, a carinha dele aí. O Alexandre, não, ele está perto, enquanto ele não resolve com a gente não sabe. É muito bom saber que tem essa equipe que nos apoia. Aproveitando que o Alexandre está aí, que você acha que tem mais alguma coisa a acrescentar, Alexandre? Você que é um cara bem mais experiente que eu, o que você acha da situação toda? Eu acho que não, Pedro. Você já está com a experiência de novos protocolos, né? Eu praticamente já não estou fazendo CTI, só faço a UTI móvel praticamente hoje, né? Mas é isso mesmo, né? Eu acho que o que é importante a gente pensar é que se a pessoa está pensando numa síndrome coronariana aguda, ela tem que procurar todos os recursos possíveis para poder tentar diagnosticar isso e tratar com eficácia. Uma das coisas que a gente observa, às vezes, eu já vi em outros locais, que eles mandam o paciente para a enfermaria, né? Síndrome coronariana aguda, uma angina, e manda para a enfermaria. Lembrando que esse paciente, se ele não tiver vaga em unidade coronariana ou em CTI, ele tem que ficar no pronto atendimento, até conseguir a remoção, de preferência com remoção com uma unidade com médico, monitoração, né? Então, isso aí é uma coisa que tem que ficar na cabeça das pessoas, porque senão isso traz danos, né? Pode dar problemas até de sofrimento intenso do paciente, até mesmo a morte, porque não vai conseguir achar uma unidade coronariana, um CTI internado dentro do hospital. Não, já está aí dentro do hospital, aí força a barra aí, tenta no CTI, mas o CTI está cheio. E então, a coisa, aí ele vai para a emergência de novo, né? Então, esse paciente tem que ficar monitorado. Eu queria falar um pouquinho sobre o infarto de VD, né? Que às vezes o paciente tem um eletro normal e de repente chega com a dor precordial importante aí, e o paciente está com a coronária direita fechada no toco, fazendo um bloqueio de ramo direito, né? E o risco grande de fazer infarto de VD. E o infarto de VD, o paciente faz uma hipocinesia grave, baixa o débito, porque não vai chegar nada no pulmão, porque ele não vai conseguir bombear nada para o pulmão, ele vai começar a ter dispneia e falência cardíaca, né? Então, é um paciente grave também. É muito bem lembrado, porque o infarto de VD ele tem uma apresentação clínica um pouco diferente, né? O infarto de VD é o seguinte, você dá volume para o paciente e você não sabe para onde que aquilo foi. Você não sabe para onde que aquilo foi, né? O paciente está chocado, você dando volume, o pulmão muitas das vezes está limpo, porque não foi o ventrículo esquerdo que faliu, foi o VD. O VD, né? exatamente. Turgência de jugular, o cara está com turgência de jugular, estou dando volume, pulmão limpo e o cara chocado. Talvez o infarto de VD é um dos grandes vilões que nós temos aí na cardiologia, né, Alexandre? Principalmente terço proximal, né? Porque perde muita massa muscular de ventrículo direito e é uma catástrofe, né? Uma catástrofe. Tem o hábito de fazer V3R, V4R, V7, V8 numa circunstância como essa. Exatamente. Isso aí é fundamental. Tem que fazer parte da avaliação do paciente, né? Que não é hábito em muitos lugares, né? Eu, particularmente, sei que não é hábito no meu local, não é hábito em locais maiores, mas deveria ser. E lembrar disso, deixar o paciente no pronto-socorro, assumir mesmo a responsabilidade, liga, a gente tenta fazer o contato, né? Qualquer coisa vale, mas não pode levar o paciente para um local que ele vai ter menos recursos do que o pronto atendimento, principalmente pronto atendimento do Unimed, que é um pronto atendimento bem equipado, né?
Eu acho que ainda pode melhorar. Eu sempre reclamava muito, né, que agora eu não estou lá, mas eu sou muito chato mesmo. Mas eu acho que a gente ainda pode melhorar muito esse pronto atendimento aí da Unimed, né? Eu vou ficar do lado de fora, só dando pitaco, só na parte da ambulância continuar reclamando, né? Então, o que a gente quer isso é para melhorar, e não é questão de coisa que a gente está acostumado a ver muita coisa que muita gente ainda não viu. Ainda mais eu que mexo com esse transporte, o transporte realmente dá bastante dor de cabeça. O Suner sabe bem o que é isso, a gente de vez em quando tem conversado, né? E vamos ver se a gente consegue prolongar mais essas conversas, porque está no caminho certo. O Suner tem muito boa vontade, então isso ajuda muito. Já tem uma experiência grande na FOP também, então isso aí vai ajudar bastante mesmo. E estou à disposição para o que precisar. Pedro, eu tive a impressão que a doutora Ana Ercília levantou a mãozinha, depois abaixou. Oi, Ana. Doutor, Tudo bem, Ana? A Flávia está ali. Cadê a Nercília? A Nercília não estou conseguindo ver ela, não. A Ercília está aí. Tudo bem, Ana? Como vai? Oi, gente, boa noite, tudo bem, graças a Deus. Olha. Aqui, muito boa sua aula, melhor ainda do que a primeira. Parece que depois que a gente vai ouvindo, a gente vai entendendo mais, né? E eu queria perguntar, porque assim, eu já vi isso em outros cardiologistas falando, e já li, pelo que eu entendi na literatura, estava falando que acima de 75 anos é um clopidogrel, 75 miligramas. Isso, parece que você falou exatamente isso. E isso, correto. Eu já conversei com outros colegas, eles me falaram, não, é 4 mesmo, mas realmente é 1, né? Eu não entendi mal, não, né? É o seguinte, Ana, a literatura fala 1, mas nós continuamos fazendo 4, entendeu? Nós continuamos fazendo 4. Porque é o seguinte, nós entendemos que um clopidogrel é muito pouco, e a nossa experiência é quando, principalmente eu que vivo em um serviço de hemodinâmica, nós observamos que um único clopidogrel, a taxa de trombose existente é muito alta. Então, quando a diretriz ela é elaborada em serviços com altos padrões, né? Com serviços com padrões muito altos. Talvez o que não reflete a nossa condição realmente ainda em pequenos centros, né? Então, eu particularmente ainda continuo fazendo 4. Não acho que isso seja uma iatrogenia, nem tudo que é off-label é errado, né? Isso parte muito, é classe 2B, né? É baseado em opiniões de pessoas diferentes, né? Então, a literatura realmente recomenda um só, acima de 75 anos, mas na prática a gente acaba fazendo 4 mesmo. Entendi. Então tá bom. Obrigada, viu, Pedro? Nada. Obrigada, gente. Boa noite. Alguma das minhas da enfermagem quer fazer alguma pergunta, gente? Que eu vi que a Ana está aí. Só abrir o microfone, pessoal. Só agradecer mesmo aí, doutor Pedro, né, por mais esse momento, como sempre, muito competente, né? Obrigado. A gente tem muito a agradecer a sua presença lá com a gente, né, dando esse suporte para a gente lá no grupo dos cardiologistas, isso deixa a gente mais seguro, junto com os plantonistas, enfim. A minha fala é só de agradecimento mesmo, até pela oportunidade desse momento. Foi bom a enfermagem estar presente nesse momento, Ana, porque eu sempre fui a favor, eu falava isso quando eu estava mais presente nos plantões, agora por questão particular acaba que eu não estou tendo mais tanta frequência, mas eu sempre falava que o paciente que chega com doutoraço, ele não precisa da minha ordem para fazer eletro, não. Ele, por diversas vezes, vocês já faziam o eletro, isso ajudava bastante, isso aumentava, né, a dinâmica do atendimento do paciente e catalisava o tempo de abordagem do paciente. Isso é muito importante. Sem dúvida. Ana, isso é uma coisa que vocês já fazem de rotina lá no PA? Essa questão de viagem mesmo? Tá, no PA aí não. Já faz isso, Ana, aí? Ô, doutor, na verdade, quando o paciente chega com dor torácica, a gente já entra com o paciente e já faz o eletro, né? Se o paciente relatar na triagem que a dor dele
é de outras causas, por exemplo, uma queda, né? Fez muito esforço. Se a dor for uma dor súbita, né, sem outras causas, a gente já entra no caso elétrico, sim. Que bom. Isso Parabéns. tem acontecido de forma rotineira, pelo menos quando Sim. no plantão que eu dou, isso tem acontecido. Sim. Quando a gente chega para avaliar o paciente, já está no leito, já traçando o eletro, isso é muito bom. E traz uma segurança para o paciente, né? Você imagina bem, você é admitido no pronto atendimento, né? O enfermeiro já tem a percepção e já começa a traçar o eletro. Às vezes o médico está ocupado em um determinado momento, isso já diminui a angústia do familiar, do próprio paciente, então é uma coisa muito válida. Com certeza. Vocês têm essa autonomia para fazer isso lá, inclusive também tem que falar isso com as minhas novas que estão chegando, né? Chegaram mais 2 enfermeiras novas agora lá com a gente, né? Então, vocês têm que passar isso para elas também, para Denise e para outra menina, como é que chama a outra menina? Eu esqueci o nome, que também está lá. Dali, isso. Isso. Não, com certeza. A gente tem essa autonomia, isso deixa a gente muito mais seguro no plantão mesmo, né? E aí agora veio com a equipe, né, no grupo para poder somar, isso para a gente foi assim, foi de grande valia, muito mesmo. Muito obrigada. Bem, gente, eu só tenho a agradecer realmente. Carlos, você quer falar mais alguma coisa? Eu vou tentar postar o mais rápido possível na nossa página do YouTube, e depois você põe para elas lá, o Sônia, quem não pôde participar, né, disponibiliza. Eu vou pedir as minhas da TI lá do marketing para poder pegar essa, não sei se consegue pegar no negócio, você consegue compartilhar com a gente, para a gente colocar no EAD da Unimed, né, como eu te falei, a gente manda para um link e acompanha quem está assistindo, e quantas pessoas estão assistindo, né, que a gente quer, o objetivo aqui é que todo mundo tenha participado disso aqui, embora a gente sabe que é difícil para todo mundo, mas eu acho que não custa, né, para quem está no pronto atendimento de clínica, e no plantão, lá que cada dia está mais puxado, a pessoa fazer um esforçozinho e assistir essas aulas dos protocolos, porque, como eu já falei, esses protocolos, para a questão da acreditação, eles vão ser auditados, sabe? Então, assim, vai ficar ruim de eu chegar perto de alguém e chamar a atenção de uma coisa que está aqui no protocolo e falar, fulano de tal, você não seguiu o protocolo. Ah, eu não vi essa aula. Então, assim, é uma coisa meio desagradável para mim e para a pessoa. Você tem a oportunidade de assistir 2 vezes, de assistir depois, e não assistiu. Então, assim, qual a justificativa que a pessoa vai me dar para não ter assistido e não ter feito o protocolo de forma correta, entendeu? Então, assim, a gente está disponibilizando, o nosso intuito é treinar, para ficar meio automático e porque a gente consiga passar na acreditação, que o objetivo, além de ser o paciente em primeiro lugar, mas a gente quer acreditação. Então, ela faz parte da acreditação, isso vai ser auditado, isso vai ser revisto, e os colegas que não tiverem assistido, vou pedir para que divulguem, que eles assistam e que a gente consiga seguir os protocolos, porque vão ser todos auditados, entendeu? Agradecer ao Pedro mais uma vez a sua disponibilidade, Pedro, e como sempre, brilhante, né? É um prazer. Está sempre da Unimed, tem 10 anos que eu estou aí nessa. O Nilson chegou aí. Agora a gente não conta mais, não. Agradecer, né? Desculpa o atraso, mas agradecer né, essa disponibilidade ao Sônia, principalmente ao Pedro, que está aí nos abrilhantando, e realmente é necessário você ter esse fluxo de atendimento para que, igual o Sônia falou, e você também, tenha aquela qualidade de atendimento e tranquilidade para o familiar e para o paciente, né? Não é uma coisa da cabeça de cada um que a coisa vai dar certo. Se você tem esse fluxo de atendimento, você tem conhecimento ali, eu acho que é isso que melhora. Na realidade, a gente tem a ONA para pensar, mas o que a gente quer mais mesmo, para todos nós, é a qualidade do atendimento no PA Unimed, né? É óbvio que atrás disso vem a ONA, porque é importante você ter uma qualificação tão importante igual essa. Mas não é o fim. O que a gente quer é o meio, ou seja, é um meio de atender o paciente melhor, um meio de ter a atualização necessária para uma dor torácica, uma dor abdominal, ou até mesmo que a gente fez outro dia, né, que o Carlos apresentou, de um AVE, né? Como é que procede naquilo. E só dessa forma que a gente vai melhorar. Então, realmente eu agradeço demais a disponibilidade de vocês, o interesse de vocês, o entendimento que vocês estão tendo de querer melhorar o atendimento aí no PA. E claro que isso transcende isso aí, né? O que a gente imagina, o que a gente aprendeu, né, com esse atendimento aí.
com esse fluxo, como é que a gente vai repassar isso até para outros serviços, como exemplo, que nós sabemos que o PA da Unimed transforma o conhecimento nosso interno, e cada vez mais, né, junto aí até com a Associação Médica, o Carlos vem fazendo aí, de dia, de tarde, de noite, né, Carlos, esses fluxos, atualizações, assim, eu acho isso muito bom, e o engajamento seus é invejável, tá? Eu, em nome da diretoria, agradeço demais a participação de todos, e isso, está aí disponibilizado, né, Sônia? Não tem como. Está disponibilizado. Não sei, não tem isso, né? Eu acho que é a segunda, então é necessário, então, que isso siga em frente. Né? Parabéns a todos. Só uma observação, Nilson. Nesse tempo todo trabalhando na Unimed, eu sempre frisei isso com a enfermagem, o pronto atendimento da Unimed, apesar de denso, né, é um local denso, um atendimento muito denso, mas um ambiente muito bom de trabalho. Não tem nenhuma vez que você pede alguma coisa para algum colega, ou então alguma coisa para um enfermeiro, ou então para todo mundo que trabalha. Todo mundo se dá bem. Então, o ambiente de trabalho é fantástico. Isso ajuda bastante na condução de um paciente grave, na condução de um paciente complicado, ajuda a amenizar a angústia de um familiar. Lá, realmente, é um dos poucos lugares que eu consigo observar esse tipo de ambiente, né? Já trabalhei em bastante lugar. O pronto do atendimento da Unimed é realmente fantástico no ponto de vista de acolhimento, né? Eu acho que isso faz toda a diferença. É isso que a gente sente como médico, então a gente quer que o paciente sinta isso também, né? Sim, esse acolhimento, claro. Tá? Parabéns mais uma vez, dá um grande abraço ao seu pai. Vai deixar, puxa a orelha dele, viu, Sônia? Tinha que estar aqui, ué. Só mudando de assunto, mais uma vez, agora é uma coisa pessoal com o Alexandre. O Alexandre é seu menino, tá bem? Você tem que tirar o microfone, né? Põe o microfone. Tá bem. Ela teve um acidente motociclístico, que ela foi pegar um Uber moto, né? Já cansei de falar, mas o rapaz, eu acho que ele teve, foi à noite, e eu acho que ele foi olhar no aplicativo no celular, que fica em frente à moto, né? E ele não estava em grande velocidade, mas o sinal fechou, um carro parou, e eu acho que ele foi mexer no aplicativo para pegar outra coisa, e na hora que ele freou não deu tempo, mas graças a Deus tá boa, tá bem. Que bom. Teve um corte no supercílio, foi lá para o João 23, que é o local ideal mesmo para essas coisas, é fantástico. João 23 é uma escola, eu vim dessa escola, fui acadêmico lá no João 23, talvez o Nilson também tenha sido, Carlos Bom Tempo, não sei se teve essa oportunidade lá. Fantástico. Eu encontrei com colegas meus de turma, Luiz Carlos, Herbert na ortopedia, Luiz Carlos na cirurgia geral, fui muito bem atendido, sabe? E resolveu o problema, tá ótimo, né? Que ótimo. Fico tranquilo. Nós conseguimos ainda no Brasil, apesar de tudo, ter bons hospitais, e se o SUS fosse bem conduzido, eu acho que seria o melhor programa de saúde do mundo mesmo, porque lá resolve. Que bom, fico satisfeito que ela tá bem. Tá bem, graças a Deus. Então vamos passar a palavra para o nosso diretor técnico, né? Agradecendo ele mais uma vez. Obrigado, Nilson, pela presença aí, pelas palavras. Obrigado, Pedro, mais uma vez. Bom Tempo pela disponibilidade aí de levar essa bolada, né? Bom Tempo que eu te dei de apresentar esse seu valioso tempo, mas valeu demais pela presença, pelas perguntas. Eu só tenho realmente a agradecer a todo mundo, e eu espero que a gente consiga difundir bastante esses protocolos que a gente está trabalhando. Lembrando que no dia 29 a gente vai ter a apresentação do protocolo de sepsis para o Dr. Marcelo, também que é uma coisa que a gente tem que trabalhar, sabe? A gente vai implementar mais protocolos, mas para a questão da acreditação, a gente vai ficar trabalhando nesses 2 protocolos que são os que mais contam assim, para a questão da acreditação, e os que a gente está mais programado, que a gente está melhor preparado para implementar, já estão implementados, né? Então,
mas outros protocolos virão. Bom Tempo já fez uma apresentação para a gente do protocolo de AVE, que deve ser implantado no próximo ano, mas que está em estudo ainda, que é um protocolo mais complexo, de mais difícil de implementação no nosso serviço. Mas a gente está evoluindo, a gente quer evoluir com qualidade e cada dia fazer o PA com mais referência em Lafayette, aí, que a gente consiga evoluir para isso. A operadora está crescendo, a gente está crescendo muito, e a gente precisa do PA para crescer mais, precisa de todo o corpo clínico, né, de todos os cooperados para poder crescer mais. Abraço a todos, obrigado por tudo aí. Tudo de bom para todos. Tchau, tchau. Tudo de bom.